Oi, gente, tudo bem? Nós estamos de volta. Eu não sei se está certo, mas nós estamos aqui novamente para compartilhar uma coisa que Jesus realmente ministrou para Debbie. É uma coisa natural, mas aplica no supernatural, espiritual de Deus. Então, Amém. Então, como vocês sabem, a gente está acampando, né? E a gente está na época do frio, bastante frio, então nós temos aquecedores dentro das nossas barracas, né? Onde nós dormimos e onde nós gastamos uma boa parte do dia, né? Fazendo as coisas. Então, a gente, durante o dia, estava muito frio, chuvoso. Então, eu tinha vestido as minhas botas de fazer trilhas, porque elas são prova de água e são bem grossas e são para o frio mesmo. Então, elas ajudam a manter nossos pés quentes, né? Então, eu tinha colocado as minhas botas e normalmente eu uso essas, eu não sei como é que vocês chamam no Brasil, aqui eles chamam de croque, né? Porque tem um jacaré, se eu não me engano, tem um jacaré vamos aqui embaixo. na coisa, croque, né? Então, aqui eles são bem carinhos essas coisas, né? Então, eu nunca tinha comprado um desses antes, mas como a gente está nessa vida, né, de acampamento e tal, a gente tem investido em algumas coisas mais caras que servem, né? Não é como se a gente está em ambiente de casa, essas coisas assim. Então, a gente precisa de coisas mais resistentes, mais, né, que aturam pra gente. Então, eu tinha comprado, né, pra mim e tava amando esse croque, né, a cor, eu amo a cor, confortável, esses negócios não são muito bonitos, não são muito delicado e feminino, mas para a vida de acampamento são ótimos, né? Então, muito confortável, são prova, assim, você pode lavar, sujar, lavar, ir pro chuveiro com elas, né? É quase igual às havaianas aí do Brasil. Então, só que eu deixei ela muito perto do aquecedor. E eles são de um material que quando esquenta elas encolhem. Então ela encolheu um bocado e tava totalmente assim, né? Esse negócio para baixo. E aí poxa, fiquei tão triste. E logo tentei requentá-las e esticá-las de volta e consegui esticar, né, um pouco, mas ficaram apertadas em mim. Eu fiquei muito triste mesmo, mas logo eu tomei aquela decisão. Eu não vou deixar isso me entristecer, não vou deixar isso roubar o meu gozo, né? Eu vou louvar ao Senhor, vou dar graça a Ele, vou ficar com meu coração, né, contente no Senhor. Mas aquela tristezinha, né, tava lá. E de noite, quando nós fomos orar, eu estava, né, tentando orar, focar em Deus, mas parece assim que aquele negócio ainda estava pesando o meu coração. Então, você sabe, quando você tem algo perturbando seu coração, você não consegue orar até você esclarecer, botar isso para fora e lidar com isso com Deus. Então, eu comecei a expressar para Deus, né, a minha tristeza. Que eu estava triste, né, que o meu croque que eu gostava tanto, eu paguei um precinho bem salgadinho por ele. E estava muito triste, né? Que eu gostava muito desse croque. E logo Deus começou a falar comigo e começou a mostrar para mim. Se você sente essa tristeza com uma coisa material que você investiu e você gostou muito, estava gostando, aproveitando bem, imagine eu que investi tanto num ser humano, numa pessoa. Não só quando eu criei essa pessoa, mas quando eu paguei o preço para a redenção dessa pessoa, paguei o preço mais alto. Imagina o quanto eu me entristeço quando uma pessoa é danificada pelas obras do pecado. E isso moveu muito meu coração, de saber esse amor tão grande, saber que Deus realmente sente essa tristeza tão grande, que Ele quer restaurar cada um de nós. E eu quero falar isso para você. Você que foi danificado, talvez por alguém, uma situação, abandono, abuso, rejeição, vergonha, o que quer que seja que tenha acontecido para te danificar.
saiba que o coração de Deus se entristeceu juntamente com você. E Ele te ama com amor tão perfeito e tão eterno. Agora, o milagre de Deus é melhor do que a nossa restauração das coisas. Eu restaurei assim mais ou menos, né, o meu croque. Dá para usar, mas não tá a mesma coisa, né? Tá meio assim apertado, tá meio curto. Então não tá aquela coisa, não é confortável. Não é confortável mais como era antes. Então tá assim, mas dá para usar, né? Ainda tá servindo, né? Mas Deus, Ele não restaura assim. E Ele nos fez de uma forma que Ele pode nos restaurar através do sangue de Jesus. Que Ele pode nos restaurar completamente. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas para trás ficam. Ele nos faz novo, nos dá novidade de vida em Cristo Jesus. Então isso é tremendo, tremendo. E Deus me fez lembrar de Jonas. Jonas estava ordenado por Deus para pregar para Nínive sobre o pecado deles e para eles se arrependerem, ou Deus ia trazer o juízo. E o povo se arrependeu. E se arrependeram de uma tal forma que moveu o coração de Deus, que Deus não trouxe o juízo que Jonas declarou que ia vir. E Jonas ficou irado, porque ele não gostava do povo de Nínive, porque realmente eles tinham muita maldade naquele povo. E era até talvez contra o povo de Jonas, né? Jonas provavelmente já tinha sofrido nas mãos dessa brutalidade do povo de Nínive. Então Jonas queria que Deus realmente castigasse eles. E aí Deus fez uma árvore crescer, né? Uma coisa cresceu, não sei como algo cresce milagrosamente, assim, rapidamente, mas tinha muita folha e deu para fazer sombra para o Jonas, porque ele estava, né, no sol quente, lá naquelas regiões, você sabe que é meio árido, deserto. E então ele estava naquele sol quente, aquela sombra, né, veio refrescar ele, dar alívio do calor do sol. E Jonas estava muito feliz com aquilo, né? E eu lembro uma vez, a gente estava aí no Amazonas e a gente estava voltando de um lugar a pé, no meio-dia, sol quente, que estava assim, estorricando a gente, especialmente esses branquelos aqui, né? Que pegam sol, se queima com facilidade. Então a gente começou a olhar na beira da estrada e achamos acho que é uns tipos de bananeiras selvagens, né? Não era a bananeira que dá banana, mas aquelas plantas que têm as mesmas folhas. E nós começamos a cortar aquelas folhas de bananeiras e usar sobre as nossas cabeças, né? Para nos poupar daquele sol. E a gente vinha fazendo piada e dizendo assim que na notícia, no jornal, no dia seguinte, ia estar escrito: gringos assados na folha da bananeira. Mas a gente sabe que o alívio do sol é maravilhoso, né? Quando você está sendo estorricado pelo sol. Então Jonas estava assim, feliz com aquela planta, agradecido pelaquela planta. E de repente, Deus fez com que aquela planta morresse, né? E ele ficou muito chateado, entristecido, né? Irado com aquilo e reclamando para Deus. E Deus disse para ele: você tá chateado porque essa planta morreu? Ele disse: você nem plantou ela, você nem cultivou ela, e você tá chateado porque ela morreu, e você não quer que eu me importe com essas pessoas na cidade de Nínive? Ele disse: essas pessoas que têm homens, mulheres, crianças, idosos, animais, tudo. Ele disse, aí a gente vê o coração de Deus. Que Deus se importa conosco. Ele se importa quando nós somos danificados. E Ele fez tudo para nos resgatar. Basta a gente ter o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, como essa cidade de Nínive teve. Deus restaura e nos faz novos, mais uma vez. Melhor do que a gente era antes. Graças a Deus. Eu gosto muito mais da pessoa que nós somos hoje, depois de ser restaurados por Deus, do que da pessoa que eu era antes
de ser restaurado por Deus e até antes de ser danificado, porque a gente já nasce no pecado, a gente já nasce danificado, né? Já nascemos com uma natureza pecaminosa. Então nós queremos dizer para você, Deus te ama e Ele é poderoso para resgatar e renovar e nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Basta a gente realmente mudar nosso modo de pensar e nos voltar a Jesus e receber o que Ele fez por nós lá na cruz, que foi pagar pelos nossos pecados e nos trazer a sua justiça para habitar dentro de nós. Obrigado por nos ouvir. Deus abençoe vocês.